Nesse vídeo você vai entender os 5 pontos principais para poder investir no Itaú. Primeiro, como ganhar dinheiro, depois o resultado do trimestre, os principais gatilhos de valor, os riscos que você deve monitorar e finalmente o valuation. A ação está barata hoje? Primeiro bloco, unidades de negócio. Como a empresa gera dinheiro? A operação do Itaú é dividida em 3 unidades principais. A primeira unidade representa cerca de 69% da receita. As operações bancárias captam depósitos para conceder desde crédito pessoal, imobiliário, consignado, financiamento de veículos, até capital de giro para micro, pequenas e médias empresas. A segunda unidade representa cerca de 24% da receita, cobrando tarifas sem risco de crédito, operando através dos serviços da rede, asset management e banco de investimentos. Atende varejistas, lojistas e investidores. A terceira unidade representa cerca de 7% da receita, ofertando os produtos de seguro, previdência, capitalização, atendendo os correntistas do banco. Agora que entendemos as unidades de negócio, vamos ver como esse operacional vai se refletir nos resultados. Segundo bloco, os resultados do trimestre. A receita total atingiu cerca de 47 bilhões no primeiro trimestre de 2026, registrando um crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado foi alcançado principalmente pelo aumento do volume de crédito imobiliário e consignado e a margem com os clientes, que é a diferença do dinheiro cobrado nos empréstimos menos os pagos pela captação. Essa margem foi estável em 10% no ano. O índice de eficiência operacional encerrou o período com indicador em cerca de 37% no trimestre, ficando estável na comparação anual. Esse índice informa que a cada R$ 100 de receita, R$ 37 são gastos para administrar e operar o banco. O esforço do banco está em diminuir em cada vez mais esse índice, gerando mais lucro. O lucro ajustado atingiu 12,13 bilhões no trimestre, uma expansão de 10% em base anual, gerando um retorno sobre o patrimônio de cerca de 25%, uma rentabilidade que é muito acima dos seus pares. Sobre a saúde financeira, o índice de capital principal fechou em trimestre em 12%, permanecendo acima do limite mínimo de 11,5%. Se o banco enfrentar uma crise ou uma onda de inadimplência, é esse capital principal que vai absorver o impacto primeiro, e o patamar atual possibilita o banco crescer a sua carteira de investimento e continuar investindo em tecnologia. Se este vídeo está te ajudando a entender os resultados da empresa, segue o botão no canal aqui embaixo, junto com o link para assinar a carteira Valor. A companhia reafirmou integralmente o guidance oficial para o ano de 2026, em todas as linhas financeiras projetadas no balanço. O guidance é apresentado no começo do ano e a cada trimestre o banco pode rever as suas expectativas, para baixo ou para cima ou manter inalteradas. Serve para guiar o mercado na projeção do lucro. Agora que entendemos o resultado, vamos no que pode destravar valor para a ação. Terceiro bloco, drivers, os gatilhos de valor. Primeiro gatilho é a venda de mais produtos para os clientes das bandeiras Uniclass e Personalité. O banco possui 15 milhões de clientes que consomem apenas um único produto da instituição. Roda IA no seu banco de dados e oferta novos produtos e não gasta um centavo a mais em custo de aquisição do cliente e dilui o seu custo de servir, usando a infraestrutura que já está paga na nuvem. O segundo gatilho é a queda na taxa básica de juros, que reativa o mercado de capitais. As corporações vão migrar do crédito bancário tradicional para emissões de debêntures e ações no mercado de capitais. A intermediação financeira consome o risco de crédito do balanço do banco para os investidores institucionais, gerando taxas de assessoria que vão direto para o Itaú BBA. Mas como nada é garantido, precisamos monitorar o que pode dar errado. Quarto bloco, os riscos que o investidor precisa monitorar. O primeiro risco é a ofensiva coordenada dos concorrentes tradicionais como Banco do Brasil, Bradesco e Santander, para abocanhar a rentável fatia de clientes de alta renda. Para reter o cliente Personalité contra a ofensiva do Santander Select ou Bradesco Principal, o Itaú muitas vezes precisa reduzir a taxa de crédito ou dar isenção de anuidades.
O segundo risco é a competição acirrada com os bancos digitais, com destaque para o avanço do Nubank, que captura clientes com isenção de tarifas e plataformas integradas de investimento. Os bancos digitais forçam o Itaú a abrir mão de receitas de pacote de conta corrente e tarifas de corretagem. Para não perder o investidor de alta renda, ele vai atacar diretamente a BU de serviços. Colocando as vantagens e os riscos na balança, vamos para o que interessa. Quinto bloco, valuation. Afinal, o Itaú está barato hoje? Vamos para a tela. Olhando para o gráfico das últimas 52 semanas, vemos o papel testando o topo próximo a R$ 49,00 e um vale perto a R$ 33,00. Apesar do resultado vir em linha com o consenso do mercado, a queda na taxa de juros deve ser menor e mais lenta do que o esperado, mudando o cenário econômico do país. O múltiplo preço sobre o lucro é projetado em cerca de 9 vezes para 2026, e quando invertemos o lucro sobre o preço, temos um ganho ou earnings yield de 11% sobre cada real investido. Projetamos esse múltiplo em 2027 para cerca de 8 vezes e meia. Ele vai caindo ano a ano à medida que o banco aumenta o lucro e mantém a rentabilidade muito acima do custo de capital. O retorno sobre o patrimônio líquido é estimado em 22% em 2026 e projetamos uma estabilidade para os anos seguintes. Projetamos a manutenção da rentabilidade em 22% ao longo dos anos, seguindo o princípio de conservadorismo da nossa parte. Estamos estimando um retorno mais próximo do histórico do banco. Sobre os dividendos, projetamos um dividend yield em cerca de 7% para 2026, considerando o payout da companhia em 65%, que é a fatia do lucro distribuída aos acionistas. Estamos utilizando a média histórica na projeção dos dividendos, mas seguindo o ciclo de crédito do setor bancário, o payout poderia cair para algo próximo a 40%, diminuindo o dividend yield. O valor patrimonial por ação projetado é de cerca de R$ 19,00 para o ano de 2026. Na comparação anual, o mercado está negociando o banco em um múltiplo próximo a 2 vezes o seu valor patrimonial. O banco possui uma ótima qualidade de capital. Existem diferenças na qualidade do capital que compõe esse valor patrimonial. Por exemplo, créditos tributários deferidos, os DTA, são da pior qualidade e não podem ser remunerados pela tesouraria do banco. E finalmente projetamos o lucro por ação em cerca de R$ 4,20 para 2026, seguindo um aumento para R$ 4,50 em 2027 e R$ 4,90 para 2028. O crescimento do lucro projetado é sustentado por dois fatores: o aumento patrimonial do banco e a manutenção do ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, na casa de 22%. O Itaú compete diretamente com o Bradesco nos segmentos de varejo bancário, atendimento de média e alta renda, cartões e mercados de capitais corporativo. Atualmente, o Itaú representa um ROI mais elevado, em torno de 22%, enquanto o Bradesco está em 15%, mas avançando de forma consistente para retomar ao seu nível histórico, que é entre 17% e 18%. A nossa indicação oficial para o Itaú é neutro. O nosso preço-alvo é de R$ 39,00. A ação está sendo negociada hoje sem margem de segurança, ou seja, a companhia está precificada pelo mercado. Esse patamar de preço está abaixo do nosso desconto padrão, que é de 30%, frente ao valor justo. A qualidade do banco e seus elevados níveis de rentabilidade parecem estar precificados pelo mercado. Se essa análise foi útil e você quer baixar esse relatório completo em PDF, além de ter acesso a todas as nossas teses de investimento, o link para assinar a carteira Valor está aqui na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!